capítulo 5. Que coisa linda vocês cantando, vocês não imaginam. Êxodo capítulo 5. Para a leitura dos versos, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 5. A palavra de Deus nos diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Santo Deus, pela palavra. Ó Pai, pedimos que Tu movas o nosso coração na direção da Tua vontade. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. As duas festas. Há uma tendência do imaginário humano, de maneira geral, de enxergar a Deus e suas coisas como algo negativo, por incrível que pareça. Talvez de boca, a maioria das pessoas digam gostar das coisas de Deus e querer Deus perto. Mas quando eles se confrontam com a realidade de que andar com Deus envolve compromisso, que andar com Deus envolve santidade, que andar com Deus envolve renúncia, que andar com Deus envolve dizer não para muitas coisas que os agrada. Então Deus, na verdade, passa a ser visto como uma espécie de estraga-prazeres, como alguém que não gosta de nada, como alguém que está sempre irado, de mau humor, como alguém de quem, de fato, nós não possamos nos aproximar, não possamos ter comunhão, não possamos gozar de intimidade. Agora, o povo de Deus não. O povo de Deus sabe quem é Deus. O povo de Deus tem prazer em se aproximar de Deus. O povo de Deus sente a necessidade de buscar a Deus, de gozar com Ele comunhão e intimidade. Mas não poucas vezes nós encontramos pessoas que dizem ser verdadeiros discípulos de Jesus, que se apresentam como filhos de Deus, que dizem ter passado pela experiência do novo nascimento, porém vivem uma vida extremamente melancólica, vazia, triste, sem sentido. Não é incomum encontrarmos pessoas que dizem que Cristo é o seu Senhor, que Cristo é o seu Salvador, mas é impressionante como a vida dessas pessoas não expressa a imagem do Senhor Jesus. E eu não digo só na personalidade, eu digo também na aparência, eu digo também no trato, eu digo, quando falo de aparência, o próprio rosto, o semblante da pessoa, que como Moisés, lá no monte, teve o seu rosto
tornado uma espécie de espelho da glória de Deus, porque brilhava, porque resplandecia. E não poucas vezes encontramos crentes cujo o semblante não resplandece a glória de Deus, a pessoa de Deus, e isso é uma prerrogativa do cristão verdadeiro. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 17, dizendo que nós, diferentemente de Moisés, que precisou cobrir o rosto, porque resplandecia, nós, nos diz Paulo, com o rosto descoberto, refletimos de glória em glória a imagem maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Teresa d'Ávila, Deus nos livre dos santos de cara amarrada. A proposta de Deus para Faraó, num primeiro momento, parece indecorosa e descabida. Ele envia Moisés e Arão à presença do homem mais poderoso da face da terra naqueles dias, para dizer que eles deveriam abrir mão dos seus escravos. Deveria alforriá-los, libertá-los, deixá-los ir, para que eles pudessem fazer uma festa no deserto, em homenagem ao seu Deus, no caso, o Deus de Israel, o Senhor, que é o nosso Senhor. E a resposta de Faraó é enfurecida. Esse povo tem pouco trabalho, esse povo tem pouco o que fazer. Eu não só não vou deixá-los ir para celebrar no deserto, para festejar o seu Deus no deserto, como também irei dobrar a carga de trabalho deste povo. Celebrar, irmãos, é o mesmo de se alegrar em Deus. Veja, não é só se alegrar na presença de Deus, mas ter a Deus como o grande motivo da sua alegria. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Senhor. Por isso a palavra de Deus está repleta de textos que nos chamam a festejar diante do nosso Deus. O Salmo 100 talvez é o mais famoso deles. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, com júbilo, com louvor. O Salmo 95, versículo 1 diz: vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Deus é a razão do nosso culto. O que nós dedicamos aqui é para Deus. Como tenho dito, tudo vem dele e tudo é para ele. Então, esses atos públicos de adoração, como nós estamos tendo aqui, eles são marcados por uma adoração cheia de alegria. E alegrar-se na presença de Deus é algo permitido dentro da palavra do Senhor. Alegria não é o mesmo, irmãos, de irreverência, não é. Mas a alegria é uma das marcas do cristão. É uma daquelas coisas que se manifestam em nós como prova de que Deus vive em nós. É fruto do Espírito de Deus em nós. E esse ajuntamento do povo de Deus, que se reúne na presença de Deus, por causa de Deus, é uma reunião alegre. É uma festa. O povo jubiloso, na presença de Deus,
festejando e enaltecendo os feitos de Deus. E o nosso Deus é um Deus festeiro. Nosso Deus gosta de festa. Jesus disse que a alegria no céu toda vez que um pecador se arrepende. E não é difícil presumir, portanto, que todo dia, na face dos 8 bilhões de pessoas no mundo, já chegamos a 8 bilhões, nós tenhamos pessoas a cada dia se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. E nesse ato há uma grande motivação celestial para que se faça festa. Todo dia tem festa no céu. Todo dia. Os remidos, os anjos se reúnem para glorificar o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus festeiro. Jesus fala da mulher que, tendo 10 dracmas e perdido uma, ao encontrá-la, convida os seus vizinhos e parentes e faz uma festa. Assim como aquele pastor que, tendo encontrado a 100ª ovelha, aquela que estava perdida, ao retornar para casa, chama as pessoas para fazer uma grande festa. E aquele pai que, tendo visto o seu filho rebelde e inconsequente retornar numa situação deplorável, porém quebrantado e arrependido, logo apressa-se a ordenar aos seus servos que organizem uma grande festa. Então não é difícil de entender a razão por que Moisés é enviado por Deus a Faraó para dizer a Faraó que deveriam libertar aquele povo para que eles celebrassem uma festa no deserto em honra ao seu Deus. A nação de Israel é uma nação extremamente festeira. Eles celebram, e muito, as suas crenças, os seus costumes, a sua fé. A palavra de Deus fala de várias festas, por exemplo, a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 14. É festejada até os dias de hoje. A festa das semanas, Êxodo capítulo 34, versículo 22. A festa das colheitas, ou chamada festa das primícias. Êxodo capítulo 23, versículo 16, a festa dos pães ázimos, Levítico 23, versículo 6, e a festa dos tabernáculos, Deuteronômio 16, versículo 13, festa essa que celebra exatamente aquele período pós-Páscoa, pós-libertação do Egito, em que o povo passa 40 anos peregrinando, mas sendo sustentado, suprido, protegido, amado por Deus, e eles festejam até hoje isso. O nosso Deus gosta de festa. E por isso nós gostamos também. Amém. O povo de Deus gosta de se reunir. Amém. E gosta de se reunir para comer. Porque comunhão é comida. Nós estávamos no congresso lá em Recife, e ouvi uma das pessoas da organização reproduzir o que a dona do buffet falou para ela, dizendo assim: olha, o crente é o povo mais difícil de alimentar. Porque eles não bebem bebidas alcoólicas, amém? Amém. Graças a Deus, Senhor amado. Então eles não perdem tempo bebendo essas coisas. Eles concentram o tempo dele comendo. E eles gostam de comer bem, e é isso mesmo. Porque na Bíblia, comunhão está intimamente ligada à mesa, ao alimento.
E a mesa e o alimento, a comunhão, estão intimamente ligados ao fato de estarmos juntos. E não só estarmos juntos, nós temos a consciência de que, estando juntos, Deus está conosco. Deus está no nosso meio. E a presença de Deus no meio do seu povo é grande razão para ele se alegrar e festejar. Agora, Faraó tinha suas festas. Ele tinha as festas em homenagem aos seus deuses. Irmãos, toda a pompa, todo conforto, toda riqueza, todo aquele império que era o Egito naqueles dias, só era possível por causa do grande número de escravos que o Egito, em última análise, Faraó tinha. Perder escravos significava perder essa força, essa capacidade de continuar enriquecendo, crescendo e prosperando. Eles eram grandes às custas da miséria, do peso que a escravidão impunha àqueles povos, dentre eles os hebreus. A nação de Israel, os descendentes de Abraão. Então, o que se vê aqui é uma tentativa de Faraó de manter as suas festas, de manter aquilo que lhe trazia alegria e contentamento, impedindo que o povo de Deus pudesse festejar o seu Deus. Essa coisa é tão louca que, quando a nação de Israel sai do Egito e se vê diante do Mar Vermelho, e como que num beco sem saída, eles começam a murmurar contra Moisés e contra o Deus de Moisés, e eles começam a dizer: por que é que você nos tirou lá da terra do Egito para nos fazer morrer aqui? Parece que eles sofriam de síndrome de Estocolmo, né? Onde o sequestrado desenvolve algum tipo de sentimento de empatia pelo sequestrador. Um negócio louco. A gente vai morrer aqui. Lá nós tínhamos batatas, nós tínhamos melões lá no Egito. Aliás, os melões do Egito são gostosos de verdade, são muito bons mesmo. Mas eles têm essa memória daqueles tempos de extrema tristeza, como se fossem um tempo bom comparado àquele. Agora, eu quero chamar você a olhar para a visão que Faraó tinha e como ela destoava da visão que Deus tinha. 3 coisas aqui. A primeira delas é a que diz que a festa de Deus celebra a liberdade, enquanto que a festa de Faraó celebra a opressão. E não nos esqueçamos que, na tipologia bíblica, Canaã é símbolo de uma vida espiritual abundante, vitoriosa, enquanto que o Egito é um símbolo do mundo escravizador. De lá que nós somos tirados e libertados, mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados e nos libertou. Então, Faraó quer a opressão, o mundo quer a opressão. As festividades do mundo, aquilo que alegra o coração daquele que está escravizado pelo mundo, na verdade, essa alegria, ela é mentirosa. E o que ela vai gerando é morte, o que ela vai gerando é dor, o que ela vai gerando é escravidão, o que ela vai gerando é mais e mais pecado, é acrescentar pecado a pecado. O versículo 7 desse capítulo 5
diz: daqui em diante não torneis a dar palha, é a palavra de Faraó, ao povo para fazer tijolos como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham a palha, para que as suas festas fossem patrocinadas. Aqueles escravos haveriam de trabalhar mais, se desgastar mais, eles seriam ainda mais oprimidos. O versículo 14 nos diz a palavra que eles foram açoitados. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também como ontem e hoje? Vocês têm que trabalhar mais. E os responsáveis pelo grupo apanhavam, eram açoitados. A festa, a alegria do mundo é patrocinada pela opressão da humanidade. O que alegra o coração de Satanás é a opressão do ser humano, é a escravidão do ser humano, é o sofrimento do ser humano, porque Satanás é a personificação do próprio mal, da própria maldade, não há nada de bom nele. E ainda que ofereça o mundo e seus prazeres, o seu objetivo final é a sua própria satisfação e alegria. E a sua satisfação e alegria é patrocinada pela escravidão e pela opressão da humanidade. Mas louvado seja Deus, que enviou Jesus. Jesus para nos libertar, irmãos. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que o Senhor Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no Egito, escravizados pelo pecado, sofrendo as consequências deste mal em nossas vidas, mas Cristo nos libertou de lá, Ele nos tirou de lá, Ele montou uma espécie de operação de resgate, e pelo sangue de Cristo Ele nos resgatou. Deus nos tirou da mão de um império tirânico, e nos levou para os seus domínios, louvado seja Deus. Essa palavra império, no contexto bíblico, tem um sentido de um reino opressor, tem sentido de um poder que é imposto. Então Ele nos tirou de um lugar onde a opressão era grande, era imposta a todos nós. E quando Paulo diz que Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus, essa palavra reino já tem na Bíblia um sentido de um poder reconhecido, não imposto, mas reconhecido, como cantamos aqui agora há pouco: Jesus é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos tirados de lá, não há uma imposição sobre nós, não há grilhões sobre nós, nós somos servos de Cristo, mas servos escravos, porém livres, porém libertos pelo poder do sangue de Jesus, e nós servimos a Jesus, e nós seguimos a Jesus de boa vontade, como aquele escravo descrito por Moisés em Êxodo capítulo 20, que depois de servir ao seu servo por 7 anos, tendo agora a possibilidade de sair livre, em alforria, ele diz: não, eu não quero sair livre, eu amo ao meu Senhor, eu amo a mulher que Ele me deu, aos filhos que Ele me deu, eu não quero sair livre. Ele nos transportou para esse reino, irmãos, onde Jesus domina. E eu quero lhe dizer que o domínio do mundo não está nas mãos do diabo. É Cristo quem domina. Ele nunca perdeu e jamais perderá o controle.
A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28. A palavra de Deus diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, note aí que é algo imposto, e toda potestade e força, 1 Coríntios 15, 24 a 28, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E Jesus reina assentado à destra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos. Louvado seja o seu nome. Por isso que o que cantamos é a expressão do versículo 10 de Filipenses capítulo 2, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. O domínio deste mundo é do Senhor Jesus, do Senhor Deus e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o seu nome. Portanto, aquilo que festejamos aqui nessa noite, irmãos, é a nossa libertação. Porque fomos um dia alvos da opressão do príncipe deste mundo, Satanás. Mas Jesus é maior do que ele. E a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso vamos festejar a nossa libertação. Mas, em segundo lugar, a festa de Deus convida à celebração, enquanto a festa do mundo convida ao sofrimento. Considere o que o texto bíblico diz. Olha a visão de Faraó no verso 17. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. A visão de Faraó era que eles não estavam trabalhando tanto assim, eles tinham muito tempo, ociosos até para pensar em festejar para Deus. Eles vão, agora é trabalhar mais. Mas a visão de Deus está no verso 1, que o meu povo vá ao deserto para festejar, para celebrar uma festa para mim. Enquanto Deus convida-nos para a festa, o mundo nos convida à tristeza, nos convida ao sofrimento, nos convida à desolação. Porque é isso. Olhe para o mundo, irmãos. Nunca a tecnologia chegou no patamar que chegou nesse tempo. Nunca em toda a história. Nunca. Nunca as condições para que o ser humano viva uma vida mais confortável, uma vida com melhor qualidade, nunca houve condições como essas. Nós temos acesso a coisas, irmãos, que os nossos avós, até os nossos pais, nunca tiveram, nunca sonharam. Então, em tese, haveria uma evolução positiva da humanidade, o mundo ele seria um lugar muito melhor para se viver. E nós constatamos que vivemos nesse mundo, que ele caminha de mal a pior. As coisas têm piorado e vão piorar ainda mais. Essa é a realidade. Nós não podemos ser ingênuos e esperar dias melhores. Nós esperamos é no Senhor. Nós esperamos é em Deus. O que nos alegra, o que nos dá força, o que nos dá vigor, o que nos dá esperança, é olhar para Deus.
Quando nós olhamos o cenário, o que nos dá é tristeza, é melancolia, é depressão, é desânimo, é isso. Então, de fato, Deus nos convida a festejar, a celebrar, mas o diabo, o mundo, ele promove sofrimento, para que ele festeje, para que ele se alegre. A festa de Deus, irmãos, é o que dá sentido, dá senso de realização para nós. Jesus disse que onde estiver o tesouro, ali estará o nosso coração. O que te dá prazer? O que te move nessa vida? O que te traz motivação para essa vida? Para amanhã acordar cedo e sair para enfrentar mais um dia de trabalho? O que move a sua vida? É ali onde estará o seu tesouro, ou seja, aquilo que você mais valoriza na sua existência. E nós cantamos aqui: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E você não vai perder, porque todas as coisas que você precisa, de fato, para viver nessa vida, o que comer, o que vestir, essas coisas serão acrescentadas a você. Você vai receber isso. Por isso, passar pela vida sem celebrar, sem ter uma razão de existir, irmãos, é uma grande tragédia. Quando nós não aprendemos o poder da celebração, mesmo nas coisas difíceis, nós sofremos muito mais. E quando não aprendemos a celebrar nas coisas boas, pasmem, mesmo as coisas boas se tornam pesadas e enfadonhas. Alguém afirmou que é como sentar-se à mesa, repleta de iguarias, de coisas gostosas, e comer e, no entanto, não sentir sabor, não sentir cheiro, não sentir o prazer de se alimentar. Essa é a vida sem sentido. As coisas estão à disposição, as pessoas podem até possuir, mas as coisas não dão de fato sentido para a vida, é só Deus. A explicação para a vida está em Deus. Os porquês da nossa existência, nós encontramos as respostas em Deus. Neemias, no capítulo 12, versículo 43, você pode conferir na sua Bíblia. Neemias 12, 43, fala do povo de Deus, celebrando a reconstrução dos muros, e ele diz: e ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. O ano que vem, permitindo Deus, dia 4 de setembro, se Deus me der essa graça, vou completar 30 anos de ministério pastoral. Eu me lembro o primeiro velório que eu realizei como pastor. Cemitério do Curuçá, em Santo André. Irmão Adélcio sofreu um acidente de trânsito, um caminhão passou por cima dele e ele veio a óbito. Irmãos, a igreja se reuniu no velório daquele cemitério e começou a cantar. Mas a igreja cantou tão bonito, igual vocês cantaram hoje aqui, mas tão lindo, com tanto coração. Nós percebíamos a presença de Deus, o Deus da vida naquele ambiente de morte. Ao final daquele culto, uma senhora me procurou aos prantos. Ela era vizinha da irmã Maria Boé e do irmão Adélcio. Ela veio chorando, se aproximando de mim e disse assim: pastor, por favor, me fala, qual é o segredo de vocês? Eu quero essa alegria que vocês têm. A alegria contagiou tanto o coração daquela mulher, que ela veio implorar, e eu disse a ela: a razão da alegria do cristão é Cristo. Ela entregou a sua vida a Jesus naquele culto fúnebre.
que celebrava a vitória sobre a morte, porque aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Nós celebramos, irmãos, porque nós temos uma motivação sublime, um sentido na vida. Nós vivemos para Deus e não encontramos sentido para o que somos, para o que temos ou para o que fazemos, se não for em Deus. Nós temos a estranha mania de olhar para a vida, as mazelas da vida, as coisas difíceis pelas quais passamos, sempre olhando através de Deus, sempre esperando em Deus, sempre confiando em Deus, sempre crendo que Deus tem um motivo, sempre crendo que Deus tem nos abençoado, apesar das dificuldades, são muitas, são grandes, mas que a presença de Deus é constante ao nosso lado, que não somos abandonados, que não estamos sozinhos nessa vida. Nós encontramos sentido para a nossa existência, e é por isso que nós celebramos, meus irmãos. É por isso que nós festejamos, meus queridos. As pessoas olham para o cenário político brasileiro e ficam se preocupando e tudo mais. Não se preocupem, o Senhor Deus está no trono. Olhem para Cristo. O mundo está em crise. A nação mais poderosa da terra está vivendo uma inflação sem precedentes, irmãos, na sua história. E olhando para o cenário apocalíptico, essa grande nação, a nação mais poderosa do mundo, ela não está no cenário das últimas coisas. Ela haverá de colapsar, e com ela o mundo. E o anticristo vai surgir. Nós não estaremos mais aqui, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está no trono e Ele controla todas as coisas. Por isso que a vida cristã, ela deve se assemelhar muito mais a um casamento do que a um funeral. Nós temos razões para festejar. Por isso que a Bíblia traz mais de 800 versículos sobre alegria. É por isso que Paulo, pasmo, escreveu aos Gálatas, capítulo 4, verso 15, dizendo: o que foi feito da vossa bem-aventurança? O que foi feito da vossa exultação? O que aconteceu com vocês? Eles tiraram os olhos de Deus. E aí vem essa tristeza que toma conta da gente, que nos escraviza e que nos prostra. Mas nós temos uma razão para existir nesse mundo e para viver, e ela se chama Jesus Cristo. Nós temos razão para festejar, mas as pessoas sem Deus, hoje eu não consegui descansar, à tarde minha esposa não conseguiu descansar, tinha uma festa lá, e o camarada, acho que era morador do prédio, com violão, e ele mal sabia tocar. Olha, vocês aí dão um show neles. E ele não sabia cantar, e a Márcia dizia assim, além da música ser feia, o camarada ainda não sabe cantar. Vou convidar ele para vir aqui, para ouvir vocês cantando. Nós cantamos assim porque nós sabemos a razão da nossa vida e da nossa esperança. Mas por fim, a festa de Deus convida a descansar, enquanto a festa do mundo a padecer. Verso 17, eu repito, o Faraó diz, vocês estão ociosos, vocês estão tendo muito tempo para ficar pensando em festejar. Mas a visão de Deus, versículo 3 do capítulo 5, o Deus dos hebreus nos encontrou, é o que eles dizem. Portanto, deixa-nos ir a caminho 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Como são diferentes, como são antagônicas as visões de Deus e de Satanás. Enquanto Deus quer proporcionar descanso para as nossas almas, o diabo quer pôr mais peso. O diabo quer que nós nos cansemos, que desfaleçamos, que não tenhamos forças para enfrentar as adversidades desta vida.
Não é sem razão, irmãos, que Deus ordenou o sábado para aquele povo. O sábado, em Êxodo, tem o sentido da libertação da escravidão egípcia, mas na repetição da lei, em Deuteronômio, tem o sentido de fato de um descanso, mas é descanso das coisas seculares, descanso das atividades que temos nesta vida, para que nós foquemos exclusivamente nas coisas de Deus. Sabe que nós não guardamos o sábado? Porque ele é um estatuto perpétuo para os judeus. Eles guardam o sábado até hoje. Nós não. Para nós não há um dia santo, né? Todo dia é dia santo. Segunda é dia de culto, terça é dia de quarta, às 20 é dia de culto. Mas você pode cultuar o dia todo, não tem problema. Agora o domingo é esse dia em que a gente se reúne aqui. E aí, a mentalidade do sábado tem que ganhar o coração da gente. Que essa mentalidade diz, eu vou parar tudo. Eu vou puxar o freio de mão da minha vida. Pelo menos no domingo de manhã. E no domingo à noite. Para dar um tempo com qualidade e exclusividade com meus irmãos e na presença de Deus. É um tempo de buscar a Deus com mais intensidade. Mas Faraó não quer isso, não. Faraó quer que nós estejamos muito atarefados, que a nossa agenda esteja sempre cheia e nós não tenhamos tempo para Deus e para as suas coisas. Que nós não tenhamos prazer em Deus e nas coisas de Deus. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, como disse, fala de festa. E no meio daquela festa tinha uma pessoa que não estava festejando. O irmão mais velho do pródigo. E ele está muito bravo, porque ele estava ali, mas ele não vivia na presença do Pai o prazer da presença do Pai, a alegria de se viver na presença do Pai. As coisas eram feitas à força, por obrigação, sem alegria, sem contentamento. Ele é um símbolo dos moralistas religiosos do nosso tempo. Mas Deus nos chama a festejar. Deus nos chama a chegar à sua casa com um cântico de louvor nos lábios e convidarmos pessoas para dizer, vem com a gente para você ver o que é o povo de Deus reunido em sua presença. Sempre me lembro do Moisés, hein, Moisés? Você aqui. Qual é o seu sobrenome? É? Moisés Rezende, é diferente do Moisés, irmão da irmã Dalva. E ele convidou um amigo para vir aqui, lembra dessa? E aí, esse amigo era de uma outra denominação, que tem um jeito diferente de cultuar. E aí, quando ele falou assim, vamos na igreja batista, aí a pessoa fala assim, na igreja batista? Aquela igreja morta? A igreja lá tem o Espírito Santo? Aquela igreja... E ele veio. E quando terminou o culto, voltando para casa, ele falou para Moisés assim, Moisés, aquela igreja batista mesmo, não é não, velho? Que igreja animada, que igreja... Eles cantam. Falou da música, né, Moisés? Como eles cantam bem. E até elogiou o pregador, louvado seja Deus. Porque a alegria do Senhor não é bagunça. A alegria do Senhor não é barulho. A alegria do Senhor é a expressão do coração de um povo alegre, satisfeito, celebrando a Deus e as bênçãos de Deus. Por que Faraó não gosta da festa de Deus? Primeiro, verso 3, porque ele não conhecia a Deus. Nós conhecemos a Deus e por isso a gente acha tão importante se reunir para celebrar a nossa salvação e o nosso Senhor.
Também Faraó era vítima da performance, da eficiência e do pragmatismo. No verso 4, ele diz que Moisés e Arão deviam parar de atrapalhar o povo e eles trabalharem. O negócio é trabalhar, o negócio é dar resultado. Terceiro, porque para Faraó a festa é ociosidade, é perda de tempo e não tem propósito. É o versículo 8. Mas para nós aqui não é perda de tempo. Para nós é investimento de tempo, amém, irmãos? E eu digo sempre que eu tenho pena de quem pode vir e não vem. Aos que não podem, e a transmissão é para eles. Mas feliz é aquele que prioriza o Senhor e diz, eu vou à casa do Senhor, da outra hora eu faço isso aí. Faraó não tinha prazer na festa de Deus, em quarto lugar, porque Faraó tinha prazer na punição, não na celebração. E nós estamos sendo exortados pelo Senhor aqui hoje à noite, amém, irmãos? Mas o pregador não é mal educado nem é grosso. Porque no meio da celebração Deus nos visita. Também, irmãos, o texto de Êxodo nos mostra que quando nós celebramos a Deus, nós trazemos glória ao nome de Deus. Nós cultuamos o Senhor e encontramos nisso um grande prazer. Que é a razão da gente existir nesse mundo. Fora de Deus, não há prazer real. Por isso, Deus nos chama a festejar. E por isso você deve tirar da sua mente que Deus é um estraga-prazeres. Não, Deus é a fonte de todo prazer. Também, você deve entender que não há alegria, nem celebração na vida de pecado distanciada de Deus. Há prazer e satisfação na vida daquele que tem um coração contrito, arrependido e se aproxima de Deus, dizendo, perdoa-me, Senhor. Como Davi disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Você está dentro da igreja e longe de Deus, essa noite é noite de arrependimento e de conserto. Que a alegria da salvação inunde de novo o seu coração. Veja, não é a salvação, é a alegria. A salvação a gente tem, mas a alegria a gente pode perder se nos distanciamos de Deus. E por fim, a Bíblia ainda nos fala de uma festa maravilhosa que vai acontecer no céu. Apocalipse 19, verso 7. Abra sua Bíblia e eu vou encerrar. Apocalipse 19, verso 7. Você vai comprar um carro novo, e aí vem o vendedor e diz, vamos fazer um test drive. Aí você entra no carro, e ele vai te mostrando o que o carro tem, o que o carro faz. Irmãos, nós estamos reunidos aqui como um test drive do que vai acontecer na glória celestial. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A igreja é a noiva de Jesus. E sabe, Jesus está trabalhando na vida da sua igreja. Ela está se ataviando, ela está se preparando ao longo de 2000 anos. À medida em que pessoas vão se convertendo, essa igreja vai se aprontando para o dia do casamento, onde haverá uma grande festa. E como disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, vamos nos regozijar nisso, nos alegrar nisso, vamos estar mais juntos, andando com Deus, porque nós estamos como num funil, estamos no fim da história humana na face da terra. E o que Jesus quer é que quem é limpo, limpe-se mais perto de Jesus.
andando com Jesus, abandonando o pecado e andando com Jesus, trabalhando pelo reino, levando vidas a conhecer Jesus e vivendo esses insights, né? Esses lampejos dessas festas espirituais que temos e que um dia na glória vamos provar por toda a eternidade. Não, nós não queremos a festa do mundo. Nós somos filhos de Deus e temos prazer na festa de Deus. Amém, meus irmãos?